gente começar a falar de autoria e dança, é interessante, é muito importante a gente entender a questão da coreografia, porque dança e coreografia são coisas diferentes. Como assim? Porque dança não é coreografia, não é dança. A gente hoje confunde as duas coisas, mas coreografia, a palavra coreografia, o termo coreografia, ele foi apresentado ao mundo pela primeira vez em 1700, com um tratado publicado pelo mestre de balé Raoul Ugefoyer, na França, um tratado em que ele conseguiu juntar uma notação de dança na qual ele conseguiu juntar a sequência de passos de uma maneira bem explicada com a sequência musical. Ele não foi o primeiro a fazer isso. Antes dele, em 1589, o Thénard Arbeau já havia feito isso. Um tratado publicado em forma de diálogo entre ele, o Arbeau, e o seu discípulo Capriol, explicando as diferentes danças, mas de uma maneira muito esquemática ainda. Também colocando o Arbeau, que é um anagrama, um pseudônimo anagramático de um padre, por isso que ele tinha que usar um pseudônimo, mas ainda muito esquemático da relação entre movimento do corpo e música. Foi Fourier, em 1700, que conseguiu, de uma forma muito mais complexa, aproximar movimento corporal e movimentação e música, e organizar essa notação de uma maneira que ela fosse viável de ser entendida naquele mundo do início do século XVIII. Por que isso é importante? Porque é a partir desse momento, com a publicação desse tratado chamado Chorégraphie, que a gente começa a ter a noção de autoria em dança. Por quê? Porque com essa publicação você começa a poder assinar as danças que são feitas, e essas danças passam a circular em formas de papel, bidimensionalmente, e as danças passam a ser anotadas, a ser coletadas, e são coletadas na França, muito na Inglaterra, onde esse tratado de Fourier é traduzido em 1706, depois uma edição do Kellon é publicada em 1710, enfim, quando as danças camponesas inglesas elas são largamente publicadas, enfim, e danças alemãs e danças italianas, enfim, passam a circular por aquele mundo europeu largamente, e isso vai levar a população de um modo geral, as pessoas, aos nobres, aos burgueses, a noção de um corpo que se movimenta e que é acessível a todos. Isso cria, como diz a pesquisadora de dança Susan Foster, uma economia da dança, que vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa autoria da dança, o que antes não tinha acontecido. Porque quando Arbeau lança o seu Orchezographie, em 1589, isso não se firma como uma notação que vai ser entendida por todo mundo. Não se firma como uma forma de leitura da dança, o que acontece com o Tratado do Fourier Chorégraphie. E também é com Chorégraphie, de 1700, que a gente tem a primeira disputa em direito autoral da dança. Porque Pierre Beauchamp entra com pedido na corte francesa dos direitos sobre aquela obra, que ele diz que era, na verdade, a notação havia sido desenvolvida por ele anteriormente, alguns anos antes, ele acaba perdendo.
né, essa disputa, e ele entra contra o Raoul Fouillé e contra o André Lorrain, que é um outro mestre de balé da época, que também havia publicado um outro livro, um outro tratado, onde também havia desenvolvido uma outra notação de dança. Esse início do século XVIII é muito rico na publicação de algumas notações em dança, né? Então, porque é um momento em que o mundo está buscando conhecer, em que a dança faça parte desse processo de conhecimento também. Como aponta o Marc Franco, a dança é vista também como um capital social e político, que na verdade não é só desse momento. Desde a corte francesa de Luís XIV, a dança é vista como um capital político, né? Muito importante para a afirmação desse corpo como um lugar de poder. E a gente, enfim, continua nesse lugar de construção do corpo como um lugar de poder, e é muito interessante quando a gente chega no início do século XIX e percebe também a diferença que há da realização do corpo no espaço. Porque do início do século XVIII para o início do século XX há uma diferença brutal de como o corpo se coloca espacialmente. Para um tratado agora do Carlo Blasi, um mestre de balé italiano, o corpo não é mais apresentado flutuando no espaço, como era no tratado do Fouillé, mas o espaço é apresentado dentro do corpo, ou seja, o corpo se apropriando desse espaço. E a dança é muito diferente também. Esse tratado de Blasi, se não me engano, é nessa década de 20. Em 1832 a gente tem a estreia de La Sylphide, que é um balé super importante para o balé romântico, para a história do balé como um todo, não só para o balé romântico, mas para a história do balé como um todo, em que pela primeira vez uma bailarina, Marie Taglioni, apresenta uma dança extremamente diferente, não por ela dançar na ponta, na verdade uma meia ponta altíssima, mas por ela apresentar uma dança em que o corpo está verticalizado. E esse corpo verticalizado aparece não à toa, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de um momento, né, do romantismo, da Revolução Industrial, né, em que o corpo, a necessidade daquele corpo sair daquele mundo e alcançar um outro mundo etéreo. Então a dança apresentada por Marie Taglioni faz parte daquele momento. E quando a gente entende que coreografia, esse termo, se refere não só a como a ação, como o corpo vai se movimentar, mas também a como, ao entendimento de como esse movimento acontece, né, como os movimentos acontecem naquele contexto cultural, social, político, a gente entende que coreografia não é só notação. E por isso que nesse século XIX, a palavra coreografia começa a ganhar um outro significado, que não é só, que deixa de ser notação de dança. E é a partir desse momento que coreografia, o termo coreografia começa a se misturar com a própria ideia de dança, que é o que a gente tem até hoje, né? Quando a gente fala, vou assistir a coreografia tal, né? A gente quer se falar, vou assistir a dança tal. Então, nesse século XIX, você começa a ter todo um processo de entendimento da coreografia agora de um modo muito mais relacionado à dança e de uma dança, feita agora de um modo que se apropria do espaço de um modo muito mais diferenciado. E isso está acontecendo nesse corpo da Marie Taglioni. Ela começa a fazer isso através de danças, né, de aulas, melhor falando, feitas com o pai dela, que era o professor dela de manhã, de tarde, de noite, né, e isso vai ser o grande diferencial que ela vai levar para o mundo, que ela apresenta para o mundo, né, e que passa a ser copiado. E a gente começa a ver como esse corpo
da Maritaglione vai ser autor, né? E que vai ser copiado por várias outras bailarinas, né? E isso vai ser um grande diferencial que vai começar a aparecer nesse século XIX, a ideia do corpo autor, né? Que depois vai surgir também, quer dizer, com vários outros bailarinos, criadores ao longo do século XIX, e que o balé de repertório vai apresentar também. É muito interessante quando a gente vê, por exemplo, essa questão da autoria, do que a gente chama de balé de repertório, que são os grandes balés criados nesse século, ao longo desse século XIX, e como, mesmo você tendo importantes balés, né, ou os balés, melhor falando, com importantes músicos, por exemplo, como Tchaikovsky, criando, né, as partituras, a gente fala de Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, os balés não são de Tchaikovsky, o balé é do Petipa, Marius Petipa. O interessante é que o balé é do coreógrafo nesse século XIX. Coreógrafo é uma palavra que foi criado junto com o termo coreografia, né? Que isso depois vai se transformar a partir desse século XX, na verdade, muito mais a partir do século XXI. Né, quando a noção de autoria na dança também passa a se transformar. Mas nesse século XIX, a autoria da dança é do coreógrafo. Não vai ser do compositor, não vai ser muito menos de quem vai fazer a cenografia e figurino, não vai ser do bailarino, então nem se fala, que vai criar alguns passos sim, vai colocar algum diferencial, né? Porque a gente vê, como no caso da Maritaglione, o caso, por exemplo, da Morte do Cisne, da Anna Pavlova, é um grande diferencial com Michel Fokine, isso no início do século XX, né? Que a gente vai ter um grande debate sobre isso, mas em todo caso é o autor, o coreógrafo, que é o autor ainda, aquele que assina a coreografia, que afirma e reafirma constantemente ser o autor, né, daquela obra. Não há dúvida em relação a isso, né? O bailarino está ali para dar vida à obra. Não há uma discussão em relação a isso, né? Ele está ali, na verdade, até pouco tempo, até não muito tempo, no balé se falava assim: o bailarino está aqui a serviço da obra, a serviço do coreógrafo, né? Não havia dúvidas em relação a isso, né? Hoje em dia, claro, há um debate em relação a isso. O coreógrafo, nesses balés de repertório, é ele que cria, ele é que criou, ele é que dá vida a essas obras, né? Então, essa discussão não se coloca, né? Isso passa a se diferenciar a partir do século, principalmente na dança contemporânea. Na dança moderna nem há tanto esse debate. Então, quando a gente começa a ver, quando a gente pensa em termos coreográficos, como isso pode se organizar de um modo diferenciado, isso só vai se transformar se tanto em relação a modos, a transformação da autoria só no século XXI, na verdade, porque nem a partir do século XX isso muda, né? Então, quando a gente olha para os grandes balés de repertório, é interessante também a gente pensar, por exemplo, o que acontece quando hoje em dia a gente pensa nas remontagens. Um exemplo muito interessante é o que eu citei anteriormente, La Sylphide. La Sylphide estreou na Ópera de Paris em 1832 e depois de muito tempo ele acabou se perdendo e ele foi remontado na década de 70 do século XX, em 1972. E a grande questão era, mas isso é uma remontagem? Como é que ele pode ser remontado depois de tanto tempo, depois de séculos perdido? Enfim, ele foi uma pesquisa de mais de 10 anos feita por um bailarino da ópera, Pierre Lacotte, que recorreu
as críticas da época, as imagens existentes na época, as anotações feitas na época pelo Filippo Taglioni, não a notação, algum tipo de notação deixada na época, mas não do balé inteiro. Hoje dança-se todo o balé na ponta, mas na época não havia o hábito de se dançar só o papel da sílfide. E o interessante é entender que hoje se dança com o corpo da bailarina, do bailarino de hoje. Então, as grandes extensões se fazem, é o que se dança hoje e que na época, em 1832, não se fazia. Né? Os grandes saltos, que nem há tanto assim em La Sylphide, porque é um balé do período romântico, né? Mas há hoje as grandes extensões, as bailarinas hoje que não fazem isso não podem chegar às grandes, como o título de grande bailarina, de primeira bailarina, enfim. Mas é entender que quando a gente pensa nesse processo de remontagem, a gente está pensando também de uma autoria, e quando a gente fala de dança, de autoria de hoje, do que o corpo pode se apropriar e como esse corpo entende hoje dessa remontagem de uma obra, nesse caso, de 1832, que não vai se dançar como se dançava no século XIX, no caso, nem como a gente olha, por exemplo, das remontagens atuais das danças barrocas, né? Porque a gente não tem mais o corpo do mundo barroco, nem o corpo do mundo romântico, então é com o corpo atual. Então é importante a gente ter essa ideia para não ficar querendo que se dance como se dançava naquele mundo barroco ou no mundo romântico ou como era anteriormente, mas com o mundo e com a técnica de hoje, como a gente está falando quando se fala, por exemplo, no caso do balé. Isso é fundamental, né? Porque a gente não pode pensar quando se vai fazer um grande salto ou nos pequenos saltos, no battement, por exemplo, é impossível se fazer o batiment como se fazia aqui em La Sylphide, tem muito como se fazia em 1832. Né? Então, isso é fundamental para a gente entender que essa autoria é uma autoria do corpo, mas é uma autoria do corpo de hoje. Quando a gente fala de balé de repertório, é fundamental que a gente entenda que esses balés, que são balés do século XIX, são balés feitos atualmente, né? Com uma técnica do balé que não fica presa numa redoma de vidro, que se transforma assim como o bailarino se transforma, assim como, né, o próprio entendimento cênico também se transforma, o próprio entendimento de como o corpo se movimenta também se transforma, né? Então, todo esse modo de entender o movimento leva às mudanças fundamentais para entender, porque afinal a gente está falando de uma arte viva, né? Uma arte que se transforma, né? E isso é chave, né? É a palavra-chave para a gente entender a questão da autoria na dança, nas artes cênicas.